noite, irmãos. O frio espantou todo mundo? Frio em pleno janeiro? Muito bem. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz assim o texto: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se em alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Interessante, irmãos, verso 2, ele tem essa expressão aí: completai o meu gozo, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo tinha acabado de dizer nos versos 27 a 30 que se os filipenses não se intimidassem diante da perseguição, das pressões externas, da oposição, tudo estaria bem, né? Mas agora ele acrescenta aqui que se os filipenses querem que ele fique plenamente feliz, com o gozo completo, eles ainda podem fazer mais alguma coisa. E o que eles poderiam fazer? Ele lança aqui, irmãos, um apelo, a gente pode dizer uma declaração inspirada, neotestamentária, sobre a paz e a unidade da igreja. Em outras palavras, ele como que está dizendo assim: eu sei que tudo está bem aí na igreja, né? Tudo está bem entre vocês, mas vocês podem fazer com que esteja ainda melhor, providenciando para que a unidade, a paz se mantenha na igreja de vocês. E o que pode quebrar a paz e a unidade na igreja? Reparem o verso 3. Ele fala aí de uma maneira muito objetiva: nada façais por contenda ou por vanglória. Ou seja, o que pode quebrar a paz é contenda ou vanglória. Contenda, em outras versões, está partidarismo. O melhor, talvez ainda, é espírito faccioso. E reparem, irmãos, que quando o apóstolo Paulo faz esse apelo, nós precisamos, como, né, num bom português assim, colocar as barbas de molho, sabe? Conhece essa expressão? Por quê? Porque nós devemos concluir que todos nós, eu e vocês, trazemos dentro de nós esses, digamos assim, dois germes, esses dois vírus, essas duas coisas que fazem com que nós tendamos a produzir exatamente o oposto, né, do que o apóstolo Paulo está pedindo que não haja na igreja. Não façam por contenda ou vanglória, ou por partidarismo ou vanglória. Ou seja, esses dois vírus estão dentro de nós: o partidarismo, o espírito de partidarismo, o espírito faccioso e como ele diz aí, a vanglória. Não é? Então, esses dois vírus, se multiplicarem dentro de nós, se soltarem dentro de nós, eles vão produzir exatamente a quebra da paz, vão produzir discórdia. Então, Paulo está aqui nos alertando para alguma coisa que é muito má dentro de nós, radicalmente má dentro de nós. Mesmo, e ele está falando aqui a regenerados, então mesmo em regenerados, né, existe esse perigo de nos tornarmos agentes causadores de problemas na igreja. Nós podemos, com o nosso comportamento, entristecer o Espírito Santo dentro da igreja, né? Eu quero que vocês lembrem que lá, vários meses, né, quando fizemos a introdução aos Filipenses, nós falamos que essa carta aos Filipenses é a carta mais leve do Novo Testamento, né? Havia poucos motivos de preocupação com relação ao do apóstolo Paulo com relação à igreja de Filipos.
A gente sabe que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, a carta mais alegre. Mas reparem que sempre paira sobre as igrejas esse perigo. E também sobre a igreja de Filipos pairava essa sombra de desunião. Paulo menciona isso, por exemplo, no capítulo 3, versos 16 e 18. Ele diz aqui, né? Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Porque, verso 18, muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E também no verso 2 do capítulo 4, muito mais prático aqui, muito mais preciso. Paulo dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então, provavelmente duas mulheres proeminentes na igreja, né, trabalhadoras, talvez muito diligentes, mas que tinham pensamentos divergentes e provavelmente viviam se atritando uma com a outra. Então, mesmo na igreja de Filipos, a gente não encontra essa perfeição. Né? Então, vejamos aqui, irmãos, quais são essas inclinações presentes na nossa natureza que tendem a causar, né, essas divisões, essas discórdias. Primeiro, essa palavra aqui, de novo, né, contenda, melhor, né, traduzido por partidarismo ou espírito faccioso. Reparem, irmãos, que todos nós temos essa tendência à divisão. Já repararam isso? Como é fácil a gente brigar um com o outro, se dividir. É interessante que dos muçulmanos se diz, né, que um país muçulmano está sempre guerreando contra outro país muçulmano. E quando eles não estão guerreando um país contra o outro, então um clã guerreia contra o outro. Quando um clã não guerreia contra o outro, aí eles brigam dentro da família. É, e quando a família está em paz, às vezes acaba um irmão brigando com o outro. Então está sempre brigando, sempre havendo divisões. A gente tem, por exemplo, o patriotismo. Né? Existe um patriotismo saudável, mas existe um outro tipo de patriotismo que diz assim: o meu país está sempre certo. O presidente do meu país está sempre certo, nunca erra. Ele é um gênio. Né? Ah, sempre tem um motivo oculto, às vezes, pelo qual ele está fazendo aquilo que a gente não compreende, mas ele compreende. Né? Então, a gente se divide país contra país. E, às vezes, dentro do país, divide nordestinos contra sul, cariocas contra paulistas, sempre em termos de rivalidade. Nós nos dividimos com os times de futebol, partidas que degeneram em confronto, em brigas, em mortes, né? Violência. Eu me lembro quando eu era jovem, não sei como é que está agora, mas em rivalidades entre colégios. Me lembro que às vezes quebrava o pau na rua entre Pedro II e Colégio Militar. Não sei se ainda é assim. A Thaisa estava me mostrando um filminho no colégio lá onde ela estuda, né? Ela falou que todo dia tem briga. E mostrou um filminho lá de dois rapazes, né, já terceiro ano, último ano, já brigando no pátio dentro da escola. E eu perguntei, são expulsos? Não, não são expulsos. Um deu até um soco na merendeira, que foi apartar, não sei se de propósito ou não de propósito, mas assim, né? A gente vê na política, né, como os homens, os governantes, às vezes querem incitar uma classe contra a outra, dividir para governar. Não preciso falar muito disso, né? Um outro exemplo bíblico desse espírito a gente vê na igreja de Corinto, onde a igreja se dividia em facções em função das pessoas, brigavam por homens. Uns diziam que Paulo era melhor, outros diziam que era Apolo. Então, esse espírito de faccioso, esse espírito de divisão, que frequentemente faz com que numa conversa os ânimos comecem a se exaltar, a, o, o tom de voz comece a ficar mais ríspido,
né? As manifestações de impaciência começam a crescer e ficar mais frequentes. As pessoas vão ficando irritadas até o ponto que acabam perdendo a educação, perdendo a polidez, falando palavras duras, às vezes até mesmo entre cristãos. E reparem, irmãos, que raramente essas discussões elas têm em vista a verdade, a paz e o amor. Basicamente, elas acabam degenerando para o seguinte: eu não admito que estou errado. Eu não posso estar errado. Né? Meu grupo não está errado. Está sempre certo. Não existe outro lado. Isso nos leva ao segundo vírus, que é a vanglória. Qual o sinônimo de vanglória? Orgulho, convencimento. Já? A pessoa, nariz empinado, convencida. É exatamente isso. Em termos bíblicos muito simples, eu creio que nós podemos expor esse problema, esse pecado, da seguinte forma: que Deus nos criou para que nós o obedecêssemos, para que nós nos submetamos a Ele. Né? E se isso acontecesse, realmente haveria perfeita harmonia, perfeita paz entre nós. Mas quando nós pecamos, quem passa a ser a autoridade suprema da nossa vida? Teonomia, autonomia. Então, é o eu. Então, aham, Você não deve ser, não deve chamar a atenção para si. Você não é o centro, né? uhum, A autonomia. exatamente. E eu acho que poderia até completar: não tentem impressionar ninguém, não tentem pressionar ninguém. Né? Porque normalmente é a pressão. Por que a pressão? Porque eu é que estou certo. Eu estou certo. Aliás, não é óbvio isso? Não é uma coisa tão óbvia, tão clara, cristalina, que sou eu que estou certo? Não é? Então, é a minha vontade que é a vontade suprema. Eu mereço. Eu mereço ser promovido no trabalho. Né? Eu mereço mais consideração da parte de vocês. Eu mereço mais atenção da parte de vocês. Eu faltei, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me ligou, ninguém me procurou. Então, todo homem, nesse orgulho, nessa arrogância, né, ele age como se fosse um Deus. E quando há tantos deuses juntos, o que acontece? Quando eu, Deus, estou certo e você, Deus, está certo, o que acontece? Né? Colisão. Então, meus irmãos, nós temos esses mesmos princípios. Né? Ou separados em grupos, ou dentro dos grupos, nós temos sempre esse perigo de cairmos nesses erros da, do partidarismo e da vanglória. Então nós temos que prestar atenção a essas coisas que estão em nós, como disse Martin Lloyd Jones, da mesma forma como nós prestamos atenção em nós quando nós temos uma doença grave. E perguntas, né? Nós realmente reconhecemos essas inclinações dentro de nós, essas forças dentro de nós? A oração do nosso diácono na confissão de pecados mencionou muitas coisas muito práticas, né? Aqui também há coisas práticas. Nós reconhecemos que dentro de nós ainda há coisas torcidas, ainda há coisas pervertidas, que nos tendem a nos colocar numa direção errada. Nós reconhecemos isso, né? Precisamos, em primeiro lugar, reconhecer. Em segundo lugar, como é que nós podemos superar esses problemas? Reparem no verso 2 do capítulo 2. Sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que
a gente vê aqui, nós precisamos de uma, digamos assim, de uma lealdade comum. Sentir a mesma coisa, ter o mesmo ânimo e ter o mesmo amor. E esse amor, essa lealdade se deve, nós sabemos a quem? Ao Senhor Jesus. Eu creio que foi Martin Lloyd, que foi C.S. Lewis, que disse o seguinte, que todos nós somos como raios de uma roda. Já viu os raios de uma roda? Quanto mais distantes e Jesus é o centro da roda, é o centro. Quanto mais distantes de Cristo nós estamos, também mais distantes uns dos outros ficamos. Quanto mais próximos de Cristo, do centro, nós ficamos, mais próximos uns dos outros também nós ficamos. Eu acho que isso é uma boa ilustração. Então, se nós realmente queremos paz e unidade na igreja, nós precisamos lembrar que, como pecadores, a tendência é colocar o eu no trono. Então, como cristãos, o que nós fazemos é tirar o eu do trono do nosso coração e colocamos a Cristo no trono do nosso coração. E isso nos leva aqui a um outro princípio exposto por Paulo nos versos 3 e 4. Nada façais por contenda, cada um considera os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Reparem aqui no verso 4. Se você realmente quer praticar o que está aqui no verso 4, qual tipo de comportamento nós devemos ter? Talvez a gente possa dizer, quais são as perguntas que nós devemos fazer? Quais são os meus direitos? Essas são as minhas exigências? Eu mereço? Ou farinha pouca? Meu pirão primeiro? Ou talvez assim, o que vai redundar em bem comum? Qual será o melhor para todos? Interessante, não sei se vocês... Eu me lembro estou lembrando aqui do meu professor de antropologia lá na faculdade. Já contei que ele foi para os Estados Unidos fazer mestrado e ficou impressionado com algumas coisas, né? E uma das coisas que ele ficou muito impressionado foi essa noção de um bom negócio. Um americano diz assim, pelo menos naquela época, né? Uns 40 anos já faz. Eu fiz um bom negócio, diz o americano. Ou um brasileiro, um empresário brasileiro diz, eu fiz um bom negócio. Na mente, ele dizendo, na mente do brasileiro, se eu fiz um bom negócio, a pessoa que fez negócio comigo fez um mau negócio, né? E na mente do americano, quando eu fiz um bom negócio, é porque o outro também fez um bom negócio. Foi bom para os dois. Foi proveitoso para os dois. Então, o que será melhor para todos? Ou, o que eu posso fazer por você? Como eu posso ajudar você? Então, em vez de começar em mim e terminar em mim, eu devo pensar no outro. Aliás, a única coisa que deve começar em mim é quando a gente canta começar em mim, quebra corações. Quebra corações, para que sejamos um. Né? Então, em vez de ficar reclamando, eu preciso olhar para o outro e perceber, às vezes, que o outro está necessitado muito mais do que eu. Um pastor lá de uma igreja que eu frequentei, aliás, o pastor que me casou, uma vez ele contou que tinha um casal que estava brigando um com o outro, e estava até os dois entrando em depressão, e eles receberam um conselho: procurem alguém perto de vocês que precise de ajuda. E eles descobriram até um irmão em Cristo que estava passando por muitas necessidades, e eles começaram a dar atenção àquele irmão, ajudar o irmão, sabe? E atender às necessidades do irmão. Estava debilitado por doença, estava lutando
num emprego em que o salário não era bom, né? A casa dele estava com muitas carências, e eles começaram a se dedicar de corpo e alma àquele irmão, amar o irmão de forma prática, e o que aconteceu? Eles pararam de brigar um com o outro e a depressão foi embora. Não é interessante isso? Então, irmãos, se nós pensarmos mais nos outros, nós mesmos viveremos melhor, né? Diz aqui um autor aqui, um dos segredos de uma vida miserável e infeliz é viver autofocado, é pensar primeiro em você. Tem um livro que diz O Segredo de uma Vida Feliz. Esse aqui é o segredo de uma vida infeliz. E por fim, irmãos, o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse verso 5, ele nos lembra que fazer o que nos foi recomendado nos versos anteriores, considerar os outros superiores a nós, termos em vista primeiro aquilo que é dos outros e em vez do que é nosso, todas essas coisas só são possíveis mediante o novo nascimento. Então, só quem experimentou, né, esse nascer de novo, só quem foi criado à imagem de Cristo é que pode ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo nos lembra, e vai nos lembrar nos versículos seguintes, né, que Jesus não pensou em si mesmo, mas pensou em nós. E aí eu acrescento, onde eu e você estaríamos se não tivesse sido assim? Onde nós estaríamos se ele não tivesse pensado em nós? Se ele tivesse preferido ficar no seu trono de glória? Foi só porque ele pensou primeiro em nós que nós estamos aqui, salvos. Então, só por isso, né, é que esse milagre pode ser operado em nós. Qual é o milagre? De não pensarmos primeiro em nós mesmos, mas no próximo. Por quê? Porque nós passamos a ser participantes da natureza divina, como nós temos aprendido, que vai nos capacitar dia a dia a fazer aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Ele mesmo requeriu de nós. Se você quer me seguir, dia a dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quem não fizer isso, não é digno de mim, né? Aquele que ama mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. Só assim, essa nossa natureza torta e corrompida vai ser retificada, vai ser subjugada. E só assim vai haver aquilo que o apóstolo Paulo diz que completa o gozo dele: paz na igreja, unidade na igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos simples que passamos aqui, mas que acalmam, acalentam, animam, fortalecem nossas vidas, nosso coração. Que os joelhos trôpegos, Senhor Deus, sejam retificados, que os nossos corações sejam consolados e confortados das lutas do dia a dia, das circunstâncias muitas vezes aflitivas pelos quais nós passamos, pelas doenças, pelas mortes, Senhor Deus, pelas dificuldades, pelas perdas, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, porque em todas essas coisas temos aprendido a viver contentes. E que possamos ser assim, como o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância e também pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos, Senhor Deus, suportar todas essas coisas naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Que possamos amá-lo, Senhor Deus, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim, Senhor Deus, que o Senhor nos mantenha de pé. Que o Senhor nos mantenha, Senhor Deus, firmes, correndo a carreira que nos está proposta, mantendo, Senhor Deus, os nossos rostos fixos, naquele que é o autor e naquele que é o consumador da nossa fé. E é no nome dele, no nome de Cristo Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória seja ao Pai,
ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém.